Olá, olá, bem-vindo ao Sincericídio Literário. Cadê as suas orelhinhas de Mickey Mouse? Você, você está pronto para embarcar conosco nessa viagem louca por este mundo que não faz sentido da dona Sinhá? Você caiu nessa? Você comprou essa? Eu achei tudo muito esquisito. Bem-vindo ao Sincericídio Literário. Aqui você sabe que é a Casa da Treta, o nosso momentinho boleto free, que a gente se desliga do mundo e mergulha nas fofocas ou nos livros. Eu sou a Moira Bianchi, comigo a Vânia Nunes. O Sincericídio é nosso refúgio. Aqui embaixo você vai encontrar o nosso disclaimer, onde a gente fala que a gente dá nossa opinião para coisas que são públicas, postadas nas redes sociais, na internet, revistas e tal. Os nossos links de outras redes sociais, como o X, onde a gente postou a beça esse final de semana. O Bastante. Instagram, onde a gente deu furo de reportagem que tem gente vendo hoje, mas a gente já está comentando desde sábado de manhã, até indicando livro para acompanhar a notícia. Eu fiquei decepcionada, mas isso é outro assunto. E você vai encontrar os nossos links das lojinhas no Shopee e no Collab 55. Então, depois do vídeo do quadradinho de 8, que pegou super mal com quem tem 2 neurônios, com quem tem um neurônio ou nenhum, ou estão com todos cheios de botox ou adormecidos, foi a coisa mais linda. A gente tem um vídeo aqui comentando comentários daquela revista Faces, pessoas achando a coisa mais linda, que nunca viu um casal tão Né? Tão apaixonado e tão em conexão, né? coisa linda, coisa linda. Ninguém achou a barriga frouxa, a barriga quadrada, a barriga solta. Ela não está De de alerta, bata. não está de bata, não ter soro, o, o monitor na barriga não ter fio. Ninguém achou nada disso ruim, tá? Achou coisa mais Menina, linda. e outra coisa que eu vi depois, você já tinha falado no nosso vídeo que ela estava de sapato, né? Uhum. Mas descobriram que é sapato alto. Eu vi isso. Eu te Sapato, falei, porque Vânia, não, quando você falou sapato, eu achei que era tipo sapatilha, eu né? achei Então até também que pensei, fosse. né? Eu até pensei assim, bom, hospital, você não vai ficar andando descalça porque tem Mas aquele você não negócio, anda. aqueles, né? Você não Aqueles anda com seu vírus, né? sapato. Como Não, é? você não Você anda com seu calça um sapato. chinelinho, uma pantufa, ou então aquele negocinho que eles usam no pé aqui no Brasil, que é o mesmo que bota na cabeça, É né? Para uma poder touca de você não pé. botar o pé direto no chão de hospital, que é absolutamente sujo. Não. Mas sapato alto, tipo escarpão, ah, gente. Aquilo ali, gente, aquilo ali é para enganar bobo, tá? Desculpa se você acreditou naquilo. Aquilo ali é para enganar bobo. As pessoas continuam analisando. Aquele pessoal do que faz body language, que é um painel, eles até Uhum. fizeram um vídeo com a Kinsey Schofield, eu estava vendo agora, não consegui terminar, um vídeo grande, dizendo assim, olha, a coisa que chama mais atenção ali é que essas duas pessoas têm zero preocupação com o que vai acontecer. Que eu te falei, né, Vânia, quando eu estava nessa situação, eu estava nervosa, estava apreensiva. Eu queria que nesse finalzinho eu não fizesse nada para nada dar errado. Ainda mais porque eu ia Uhum. fazer cirurgia, mas, né? E ali aquelas pessoas, ele mesmo diz, eu já estive com minha mulher, já vi parente indo dar à luz. Essas duas pessoas não têm nenhuma preocupação. Os outros vídeos de mulheres fazendo esse mesmo quadradinho de 8, os maridos estão em volta, estão meio que segurando, ajuda na barriga. Uma ou outra que está sozinha, mas você vê que ela não
né? Aquela, por exemplo, que está segurando o coisa do soro, você vê que tem hora que ela segura e se abaixa, porque é a hora que vem a contração, né? Porque realmente ela estava dançando para dar uma ajudada no parto normal, né? E, E aí, o parto normal tem que ter contração para poder ter a dilatação de 10 centímetros. E ali exato. a pessoa não estava com soro, não estava com dor, estava dançando muito bem. E a barriga, gente, se você prestar bem atenção, você vê. Ela é um ser estranho a ela, porque assim, se sua barriga cresce, a barriga é sua. Mesmo que Uhum. você faça aquele Do seu movimento, corpo. né? Exato, você faz aquele movimento de frente, né? A sua anca lá vai e volta, a barriga tem que ir junto, a barriga dela não vai junto. Não, A é barriga é ridículo. cheiro de dança, Quando não ela é faz ela. aquele negócio assim, você vê que. Gente, olha só, um desaforo. Eu achei incrível essa manchete do Mail Online dizendo: enquanto o quadradinho de 8 dá certo na América, porque assim, a não está preocupada que na Inglaterra todo mundo odiou, quer dizer, as pessoas que odeiam ela ficaram com vergonha alheia para o vídeo em que ela está fazendo quadradinho de 8 no quarto de hotel, do quarto de hospital, enquanto finge que está em trabalho de parto. Tá aqui, ó. Ela finge que está em trabalho de parto. Então, assim, Vânia, os jornais fingem que não sabem a verdade. Fingem que Entendeu? não estão vendo. Finge. E aí diz assim, depois teve uns outros que postaram, olha, o vídeo alimentou teorias malucas da internet. E aí conta a teoria em detalhes. Mas aí não é deles a teoria é da internet. Eles só estão dizendo que as teorias são doidas, viu? Eu não sei o que é isso que a gente está passando, não, essa época do mundo, né? De que o certo é errado. Enfim, depois Cabeça dessa para baixo. cagada, a Paula M, que a gente aqui tem 5 pés atrás com ela, mas ela tem um vídeo, até passei para a Vânia, muito bom. Eu achei que ela explica. Esse quarto de hotel do quadradinho de 8 é um quarto apertado. E aí ela mostra um quarto que é o quarto de parto, um quarto particular para parto normal. E é um quarto muito maior, porque tem que ter uma equipe em volta. Né? O médico fica sentado no meio das pernas da mulher, tem uma enfermeira ajudando ele, tem uma enfermeira pediátrica, e às vezes tem o pai ou alguém, né? E esse quartinho que ela está fazendo, esse quadradinho de 8, não cabe nada disso. Então, tem gente dizendo que isso sobrou das filmagens da Netflix, do documentário. Tem gente dizendo que isso foi feito agora às pressas. Não sei, para mim, quando foi feito, na verdade, não faz muita diferença para mim. Eu ainda acho que isso é da época do Arquibaldo. Não é Pode nem da ser, então época da antes, Lilibet. mas aí já foi feito aqui na Califórnia, porque o hotel que ela diz, o hospital que ela disse que Invisibeth nasceu, tem os quartos iguais, com aqueles painéis de madeira. Então, pode ser da época do Invisiboy, porém, naquele mesmo hotel, toda hora eu falo hotel, mesmo hospital. Hospitalar. É. Ok. E aí tem uma explicação também da Paula M para aquela foto que ela está segurando a bebê, para mostrar todas as joias, assim, quase escondendo a criança. E aí ela prova por A mais B que aquela mão não é a mão de Sinhá. E eu gostei da explicação dela porque eu achei aquela mão muito inchadinha. E para a mão inchar é porque o corpo inteiro inchou.
Porque você pode ir engordando, 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 e o tornozelo, o punho e a mão não incham. Porque, na verdade, né, é onde mostra a idade. Você pode fazer 1000 plásticas, mas o dorso da mão e o pescoço. Vânia já falou disso aqui. A gente tem um vídeo lá na primeira temporada, que, né? Uma resenha. E aquela mão tá muito gordinha. Então, não ser dela deve ser da mãe de verdade. E aí faz um Photoshop, pinta, bota coisa, porque a unha pequena branca, até eu tenho. Se você reparar mesmo, se você quiser ver, você vê que o tamanho da unha no sabugo é diferente. Dedo errado. Diferente do dela. Assim, gente, olha só, tá? O problema desse casal é a ambiguidade. O negócio deles, eles querem é isso, que a gente fique falando deles. A gente fala por quê? Porque a gente está vivendo um momento dificílimo e a gente quer essa novela turca que eles oferecem para nós. Mas no fundo, a gente sabe que essa mulher é completamente birulê e tudo que ela faz é mentira, né? Vamos deixar isso claro aqui. Pois bem, o vídeo do quadradinho de 8 bombando. Quem gosta dela continua gostando, quem não gosta dela continua não gostando. Eu acho que não mudou a opinião de ninguém. Ai, mas ela ganhou seguidores, como ela ganhava antes, comprando. Tá? Aí, o que ela me faz? Vocês estão achando que a barriga é falsa? Peraí. Eu vou te mostrar que eu levei a família para a Disney. Cara, quando eu vi isso, eu falei, não, não é possível. Essa pessoa tá, assim... Eu achei maravilhoso isso, Vani, sinceramente. É a Disneylândia, não é a Disney World de Orlando, é a Disneylândia da Califórnia, perto de lá da onde eles moram. É um vídeo montagem, supostamente mostrando a família inteira, a mãe casta do lar, né? Como é que é? Bela, não sei o que lá, e do lar, recatada e do lar. É uma mulher dedicada, e que é um vídeo que só tem defeitos. A criança está cada hora de um tamanho. Aqui nessa foto, supostamente ele está com uma criança aqui e escondendo a cabeça da outra criança ali. Aqui eu não sei qual das duas crianças é para ser. Porque tá grande, parece que é um menino, mas parece que tem cabelo. Eu acho que é a menina. É tudo muito confuso. Não tem a foto do carrossel que mostra claramente que a menina é maior. Não é a mesma menina dessa foto aí descalça. Assim, muito estranho. Olha, isso aqui veio em fevereiro, esse blind item, dizendo, falando de parque temático, queria uma noite privada no parque de Anaheim, que é a Disneylândia, Disneyland. E foi dito a ela que não fazem nem para as grandes estrelas. E foi assim que foi respondido. A gente não faz nem para quem é famoso, muito menos para ti. Que é um zero à esquerda. A gente sabe que o Diana, que fez esse passeio, né, famoso com os meninos, totalmente escondida, né? Rapaz, só tentou, né? Achando. Ela tentou fazer escondido, mas acabou sendo filmada e tudo, né? Ela estava lá com um guarda-costas e os dois meninos, né? Então, imagina-se que eram os dois meninos, os dois guarda-costas, os meninos com alguém no meio, tinha uma outra criança aqui. A gente tem aqui no canal, no Twitter eu tenho certeza que a gente tem um vídeo
que alguém fez, porque alguém notou que eram eles num jantar temático e que o William sobe no palco para fazer parte da dinâmica ali. Então, alguém filmou isso, ó. 40 anos atrás, 30 anos atrás, esse vídeo saiu. Eu acho, no nosso Twitter, eu acho que tá, né? Com certeza. Uhum. E aí me posta essa vergonheira. Esse aqui claramente é o amigo Marquinho. Uhum. Aquele amigo que vem desde a Horror House. E aí é o que eu pergunto: se é o aniversário de uma das crianças, por que postar uma foto num brinquedo onde as crianças não vão? Não sou contra que eles tirassem foto. Inclusive, essa é daquelas fotos que tem a máquina automática no brinquedo. Se você baixar um pouquinho a foto, tem ali, né? Space, não sei o que, o nome, né? Então, é Space Station. Então, é aquela foto automática que eles vendem, né? Ou às vezes dá, não sei. Mas na maioria das vezes o parque vende a foto. E aí, Eu tudo tiro bom, foto do painel. que eles fossem e que tirassem a foto, comprassem a foto, até aí tudo bem. Mas postar, especialmente uma foto que ela teve que botar esse coraçãozinho para cobrir a cara do Marquinho, que é aquele cara lá da Ho House e nananã, que tem um passado muito nefasto com ela, né? Que sabe muita coisa Era o dela. gerente dela, né? Assim. E a gente também ficou sabendo que as outras fotos, quem tirou foi ele. Uhum. Né? Então, qual é a mensagem que a Meghan queria passar com isso, gente? Né? Que não tinha necessidade de postar essa foto aí lá no jogo de imagens que ela postou, mostrando. E aí, mais uma coisa também. Tanto o quadradinho de 8 quanto esse vídeo aí montado do passeio da Disney, foram 2 dias de passeio. Então, a gente pode perceber que os pais estão com roupas diferentes. Um dia ela está com a blusa clara, quando a criança Invisibeth está menor, e no outro dia ela está com uma blusa escura, quando a Invisibeth está maior. Assim, primeiro, quem é que vai para um parque da Disney com uma calça branca? Né? Forçou a barra, né, colega? Forçou, né? Aí, sabe, você fica vendo que esse aí fazem parte, né? Os 2 vídeos fazem parte de uma série de postagens do aniversário da menina. Mas, gente, o aniversário do menino que foi mês passado, só postaram uma foto do garoto de costa olhando o pôr do sol, no que seria um hotel no México. Mas a menina ganhou de 4 a 5 postagens, porque teve as postagens no perfil dela e a postagem no perfil do pai, segurando o bebezinho lá, todo embrulhadinho, parecendo uma lesma saindo do casulo. Que depois todo Enquanto mundo que... já disse que é o Invisiboy, não é a garota. Mas foi postado como sendo a menina. Foi E postado como no sendo. aniversário do menino, o pai já tinha dito que ia viajar para não sei aonde. Então, assim, escrachada a preferência. Por quê, gente? Por que a preferência? Porque ela é Diane Spencer, a menininha. Ah, essa briga toda por causa de Lilibet? Esquece. A Meghan não está mais interessada nesse nome que era o apelido da rainha. Ela Não, está já passou. interessada na reencarnação da mulher que até hoje é admirada por todo mundo pelas benfeitorias que ela fez. Então, Ela a deu à postagem. luz a Diane Spencer. A Né? postagem original tinha. Eu não sigo essa senhora, mas a Vânia segue. A postagem original tinha isso, feliz aniversário Invisibete. Aí o povo falou tanto
que ela foi e apagou isso. Exato. Deixou só, né, a família. Obrigado, Disney, por dar à nossa família 2 dias de pura alegria, porque foi tudo dado. Eu sou tão perfeita, tão famosa, que a Disney me quis lá. Entendeu? Aí, E não é, Vânia, como eu e te não é falei, interessante, essa foto aí também em si, não é interessante que tá, assim, as crianças são baixinhas, óbvio. O pai se abaixou para ficar no nível, mas a é, mãe tem que se destacar. Por que que ela também assim, não é se a única abaixou? com chapéu e tal. Então, essa foto aqui a gente só tá mostrando porque a gente tem certeza que é mentira, tá? É, que fizeram essas carinhas para as crianças. Essa menina, se você olhar de perto, é até meio desfigurada, meio essa. Mas você vê Uhum. que os fãs dele já não aguentam não ter nada, sabe? E aí, Vani, essa foto aqui que eu estava te falando, que o povo ficou dizendo que é um Photoshop mal feito, que no pé da garota dá para ver que tem um erro de Photoshop. Eu não me conformo com essa Elsa. Essa Elsa, para mim, é da carreta furacão, cara. Eles têm tanto cuidado lá dos personagens serem perfeitos. É, isso aqui também a gente vai falar, essa comida, a comida que ela escolheu mostrar, mas como a gente sabe que ela tem uma perturbação com comida, eu quero achar aquela foto para mostrar aqui, achei. Aqui, se você chegar perto aqui, fica Hum, parecendo mesmo que a foto é que a criança tá, o pezinho da criança tá feito de maneira que o piso de madeira, as ripas da madeira foram apagadas. Eu acho que dá para ver. Tô vendo sim. se eu acho a foto aqui. E aí, o povo dizendo, tá vendo? O Photoshop é mal feito, não sei o quê. Mas aí descobriram que não, que é a suíte luxo de um dos hotéis lá do conglomerado, que tem exatamente isso aqui. Hum, Tá vendo? Você vê que é exatamente essa grade, né, e tal, só tiraram as poltronas dali. Cadê? Perdi de novo. É muita coisa aberta. E aí, você vê claramente que é esse lugar. Não quer dizer, olha só, para mim, tá? Eles estão dizendo que dormiram ali, mas podem ter só passado com os atores, fizeram foto e foram embora. Isso pode ter sido uma diária de 4 horas de trabalho e pronto. É um lugar, né, bastante bem bacana, é um hotel, né, bem bacana. É a hum, suíte Aurora ou a suíte de uma princesa. Uma uhum, daquelas, assim, que é uma casa, 200 metros quadrados de quarto de hotel. Então, isso não. Quanto a exatamente isso, não. Mas que tudo é muito esquisito, tudo é muito esquisito. Começa com esse negócio de chapéu, que só ela tem chapéu de mini. A menina não tem chapéu de mini. Aqui não dá para ver muito bem, mas o menininho tá com um pé em cima do outro. Ah, tá vendo? Ele é um menino abusado assim pelos pais, porque ele um pezinho em cima do outro quer dizer que ele sofre com pais maldosos. E aí dizendo, tá vendo que aqui é uma própria seguidora dizendo que as empresas estão absolutamente apaixonadas porque ela está usando as roupinhas e ela ficou adorable, ela ficou linda com essas roupas. E aí ela coloca a mensagem que ela mandou
que não dá para ver muito bem aqui, mas que ela mandou, e as duas empresas, olha, muito obrigada por dizer, que legal. As empresas não faziam ideia, isso aqui é uma camisolinha, deve ser, a menina estava no quarto. Se passaram a noite ali, ou às vezes trocaram a roupa da criança, a mãe, né, trocou a roupa da criança para fazer fotos, porque deve ter muitas outras fotos. Deve ter foto todo mundo dormindo, todo mundo fazendo graça na cama, todo mundo, né? Aqui nessa foto, tá todo mundo de chapéu do Mickey, porém só a Sinhá tem chapéu da Minnie. E é um chapéu vendido em outro lugar que não dentro do parque, porque já foi liberado um link para você comprar um chapéu igualzinho dela, porque o laço da Minnie, ele é meio purpurinado, ele tem um brilho. Então, vocês sabem, né, que tudo ela bota lá na lojinha dela para poder ter a comissão dela, né? Então, esse chapéu não é um chapéu do parque. Uhum. Aí, tudo é esquisito. Aí, aqui, esse menino tá olhando o quê? A pedra? Ele podia estar com uma bolinha na mão, uma coisa qualquer que escorregou e foi para ali, assim, também, olha só. Criança, mesmo sendo profissional, assim, não chega num parque desse, zureta, tá? Pode ser a criança mais tranquila do mundo, chega ali, tá cansado, tá super estimulado, então... A menina tem vários tamanhos, aqui ela tem um tamanho, em outro brinquedo ela tem outro tamanho, aqui, por exemplo, ela está bem pequena, só assim, olhando para a câmera, porque devia ser Marquinho, vou tirar foto, hein? Olha para cá. Aqui, supostamente no mesmo dia que ela está Essa é a Invisibete maior. Essa aqui, então, eu não sei quem é, você acha que é Invisibete, né? Grande desse jeito. Parece. Deixa eu fechar o quadro de hotel, que é para ir me facilitando aqui. E aí teve o bolo de aniversário, que tá todo mundo perguntando, se é Ariel, porque ela perdeu a voz, né, como Ariel. Por que não é Ariel negra? Por que teve que ser Ariel branca? Né? Essa pode ter sido no quarto de hotel ou no próprio restaurante. Não sei se, né, levou. Não sei se a Disney faz esse tipo de agrado, né? sobremesa com essa carinha feita, né, de fundo de quintal, assim. Pelo que eu me lembro, é tudo muito profissional lá. De qualquer maneira, é um bolo até bem bonitinho, independente da carinha aí da boneca não ter ficado perfeito, mas o bolo em si, né, tá bem bonitinho, esse arranjo assim de 2 andares, que dá a impressão que está flutuando. O garoto ganha aquele bolo de limão que ela faz em casa, mas a menina ganha um bolo de um confeiteiro profissional. E aí, se você já foi em alguma coisa Disney, hotel, ou cruzeiro, ou Disney Nossa, on cruzeiro Ice... é um sonho de consumo, tá na minha bucket list, mas, meu amor, 10 encarnações para conseguir juntar dinheiro para ir num cruzeiro, porque qualquer cruzeiro da Disney, seja dos personagens normais, seja o da Marvel com os super-heróis, ou seja do Star Wars, meu amor, nem vendendo seus 2 rins, tá? Nem Mas vendendo. assim, qualquer evento Disney, tudo é muito profissional no merchandising. Porque o que segura a empresa Disney são os parques e o merchandising. Todo o resto da Disney não faz dinheiro. Se você não sabe disso, estou te contando agora. Então, tudo dentro do parque é muito profissional e muito temático. Não tem um Mickey com uma orelha maior do que a outra. Não tem uma maçã do amor que não tem as 2 orelhas de Mickey, entendeu? Então, a comida é toda temática. O café da manhã é a coisa mais linda. Eu que sou gulosa, quero comer de tudo.
um de cada no prato, porque é tudo lindo. Aí a pessoa vai, Vânia, e nesse vídeo montagem coloca essa foto. Isso é um corn dog, que é a salsicha de cachorro quente, numa massa de empanar frito. Uhum. Eu vou, né, até olhar aqui, caíram meus lápis aqui. Eu vou até olhar aqui qual é a maldade que tem com corn dog, porque com certeza tem, né? Pois é. Tem gente que acha que a gente vê Duplo chifre em cabeça. sentido. Tem gente que acha que a gente vê chifre em cabeça de cavalo quando a gente traz essas explicações das comidas que ela insiste em colocar. Mas Então, porque podia botar aquele wafer em forma de Mickey. Trouxe minha geleia de casa. Botava o vidro de geleia e o coisa. Não podia? Mas não, botou isso aí super queimadinho, né? Corn dog é um ato que a pessoa faz na praia quando o moço tira no meio do negócio, peraí, que moço tira no enfia meio na do areia. negócio? É assim, o casal está na praia, está no meio do negócio. Ele tira no meio, enfia na areia e cheio de areia ele coloca de novo. Ah, tá. Então ele empana o membro dele com a areia para poder voltar para a gruta escorregadia da mulher. Isso aí. Entendi. Inclusive deve ser ótimo, deve ser uma Nossa, sensação, né? Muito não, além da prazerosa. sensação maravilhosa dentro da mulher, não É, traz nenhum tipo de doença, aquela areia cheia de não, bicho, cheia de não não, sei o não, que, não. Xixi de bactéria. cachorro. Que maravilha, uma coisa tão higiênica, né? Uma Eu salsicha, podia, empanar. ok, Eu podia empanada. me dar o trabalho de olhar corn dog do Disney Park. Eu tenho certeza que não é esse queimadinho. Eu não me lembro de ter comido isso. Eu me lembro de ter comido hot dog. Mas posso até ter comido, porque tem uma hora que você come para não cair de canseira, né? Eu particularmente não gosto muito disso, não, porque assim, Corn dog. não, Eles não. geralmente fazem também com farinha de milho, né? Assim, é É, comida de estádio, né? aham, Então, Vânia, é uma coisa assim, foi uma peça de publicidade uhum. e, de novo, saiu pela culatra, por quê? Para quem gosta dela, achou lindo. Quem não gosta, achou tudo podre. E a gente que tem olho aberto, a gente diz, tá estranho. Então, no fundo, ela só alimentou tudo que já gira em torno dela. E aí Em ela torno dele. some por uns dias, que ela faz assim, ela dá uma canseira na gente com 2, 3 dias de postagens aleatórias, aí depois ela some, aí depois ela volta, né? Mas tem uma notícia, não, essa aí é maravilhosa, né? Essa foto que ela botou no outro perfil dela, no perfil da empresa, né? Porque No perfil da agora empresa, tá? é No interessante. perfil da empresa, essa foto de, sei lá o que que é isso, um vestidinho branco. E aí o povo foi e fez, vou deixar passando enquanto Vânia fala. O interessante é que ela agora deu para, em algumas postagens, mostrar o cabelo dela natural, né? Porque eu acredito que a mãe da Bi, aquela cantora famosona que usa muita peruca, né? Tenha dado
né, essa espetada na dona Sinhá, e por isso que ela teve que se justificar de eu não uso peruca, né? Como esse podcast dela é gravado com uma certa antecedência, não é que nem a gente que grava de tarde para soltar de noite para vocês, depois dessa espetada, ela veio, por isso que tem aquela foto dela na praia, tapando a menina assim, mas com aquele cabelo absolutamente estranho, que a gente não costuma ver o cabelo dela daquele jeito, né? A gente mostra a foto que a raiz do cabelo dela tá estranha, a gente mostra a foto que os coques que ela faz são os coques desleixados, não são aqueles muito trabalhados. Mas esse tipo de coisa de cabelo natural só pode ser porque a mãe da Beyoncé deu essa espetada nela. Então ela tem que provar, tá vendo? Eu não tenho vergonha do meu cabelo é assim, desse jeito, não sei o quê. Você estava achando, né, Vânia, que ela ia lançar uma linha de cabelo, né? De produtos de cabelo. Poderia até ser uma das coisas, né? Mas esse final de semana ela veio, depois já, né, assim, todo dia esse vômito de mentiras e meias-verdades e maluquices e sandices, né? Dizendo que ela planeja trabalhar no ramo de hotelaria e de restaurante. Estender a marca. Não necessariamente um hotel dela, mas trabalhando, sabe, franquia, sei lá, enfiando os cacarecos dela, não sei. Sim, os E produtos. veio uma outra notícia dizendo que em 2 semanas já vai sair o primeiro vinho dela, que vai ser um vinho rosé, que é o primeiro de uma grande linha de goró. Que ela vai ter uma grande linha de goró. A Lady Si sempre falou que ela tem corpo de quem é do goró mesmo, né? Essas pernas muito finas, dizendo Lady Si que é igual a mãe dela, que ficou com as pernas muito finas e muito birulei, que era tudo do goró. Ao mesmo tempo que ela faz isso, lança esse factoide do vinho, já está todo mundo falando que, olha, né, ela vai usar essas crianças. Vai tentar fazer dinheiro com essas crianças. Aí, Vânia, a gente pode fazer um ensaio aqui entre nós, que é assim, se ela vai mostrar essas crianças para fazer dinheiro, aí ela coloca mesmo a bunda na janela, né? Que as crianças vão aparecer. Vai ter ensaio fotográfico. Aí, se não forem crianças dela, se eu tiver certa, vai aparecer. E é porque, pensa bem, tudo bem, os pais assinaram um contrato de emprestar, modo de dizer, alugar, melhor dizendo, alugar os filhos para essas fotos, esses marketings, mas e um vizinho que vai chegar e falar, ué, mas esse aí é o filho da minha vizinha que fulano de tal. Como assim é filho da duquesa? Não, não é não. Isso aí é o fulaninho. Porque a mãe tem um contrato de confidencialidade para não entregar o próprio filho, mas o vizinho tem não. Exato. E aí não vai ter ninguém, nenhuma escolinha, nem um vô, um tio, porque mesmo ela pagando a família dela, os irmãos dela colocam a boca no trombone. Sempre querendo mais, né? A Moira viu a notícia pelo New Chan, que ela já está fazendo lá
as tricotagens dela para poder vender os direitos exclusivos de imagem dos filhos para a revista Pessoas. E aí eu lembrei que quando Brad Pitt e Angelina toparam, né, vender as fotos, se eu não me engano, dos gêmeos ou das gêmeas, não sei, era casal, né? Nunca lembro se era casal ou duas meninas. Eles venderam por $1 milhão, que eles disseram que ia tudo para um determinado coisa lá de caridade, né? Que eles não estavam pegando dinheiro para eles. E também se pegasse, problema, porque era filho deles, e, né? Mas eles negociaram bem o negócio. Não demoraram muito, porque as crianças ainda saíram em fotos bebês, então não foi uma coisa que demorou anos, mas eles negociaram $1 milhão. A Mega não vai querer menos que isso. Esses filhos já estão guardados no calabouço há muito mais tempo. Está todo mundo querendo ver a cara das crianças, porque ninguém engoliu aquela foto que tinha a moldura verde de final de ano, de que aqueles dois eram as crianças. Aquilo ali estava muito mais com cara de inteligência artificial. Então, se eles vão vender, então realmente aquela foto de final de ano não era das crianças. Vânia, eu acho que vai ser assim, ela vai se desgraçar mesmo. Aí é aquele negócio assim, é tão protegido que pode fazer tudo, que nunca vai dar ruim, porque isso vai ficar muito público. E aí você vê praticamente no mesmo final de semana que essas notícias deles eclodiram e viraram trend e tudo mais, você vê lá o futuro rei em Mônaco trabalhando, sentado lá, lendo o discurso que ele ia fazer. Assim que ele terminou o discurso, ele com a equipe dele saíram conversando, confabulando de como foi. Ele já pegou o aviãozinho dele e zarpou, porque assim, meu amor, tempo é dinheiro, é tudo cronometrado. Você quer a minha presença em Mônaco? Eu vou. É por causa do Earthshot? Eu vou, porque é um interesse meu. Mas acabou, eu não vou ficar de trelelê com você em jantarzinho, não. Eu vou voltar para minha casa, porque eu tenho muita coisa para fazer. Ainda mais que era um Enquanto um está grupinho. lá fazendo dancinha, o outro trabalhando. Para Pois mandar é. dinheiro para aquele desclassificado que está fazendo dancinha e ainda reclama dizendo que não está recebendo. A revista Hello, que é uma revista feita a faces, né? Está Sim. dizendo que são mundos afastados. As vidas contrastantes do futuro rei e um príncipe que não sabe para que veio. Explicou tudo. Olha que legal, que maravilha. Não passou pano. Muitas coisas aconteceram que não dá para apagar da memória. Como se fosse ele falando. Assim, o William apareceu um monte de gente que sabe tudo que está passando na cabeça de William, tá? Lady C dizendo que eles estão disgusted. Neil Chan dizendo que eles botaram um ponto final. Fulana, fulana, fulana. Eu acho muito difícil que o William tenha mandado recado. Ele, na verdade, deu um recadinho, né? Quando ele estava nesse evento aí de militar, que aí ele estava conversando com os caras lá, né? Todo mundo filmando, mas ele conversando, não sei o quê, e falando, difícil essa vida militar, né? Que é mandado, né, para fora, não sei o quê, a família, né, fica longe. Aí o William disse, mas tem vezes que a gente não quer falar com a família, né? Tem vezes que a gente não faz questão de falar com a família. Foi a única coisa que ele falou. Mas... gente.
Assim, eles são tão discretos, né, a família britânica, que às vezes até exageram, como eu já falei aqui, acho que na segunda ou terceira temporada, nossa, que aquela foto que normalmente o pessoal da realeza até divulga nos meios, né, de comunicação, na hora de cortar o bolo, em que é cortado com uma espada, né, e não com uma faca, porque eles são do militarismo e tem todo aí um porquê eles fazem isso. Você consegue ver a Vitória cortando o bolo desse jeito, o Frederick da Dinamarca, quando casou com a Mary, cortando o bolo. Quem mais? Sei lá, se você procurar aí coisa de cortar bolo, você não acha a família real britânica cortando o bolo. Você vê a foto do bolo, porque geralmente um grande confeiteiro que foi contratado mostra o desenho, o croquis, às vezes o bolo pronto, mas você não vê, por exemplo, foto de Diana com Charles cortando bolo, da Anne com o primeiro marido, que foi a Big Festa cortando bolo, da Margaret cortando bolo. Eles não mostram, a festa deles é para a família e para os convidados. Eles vão na varanda, joga beijinho, dá tchauzinho para a população e volta lá para dentro, fechado. Algumas fotos que nós vimos agora, quando William e Kate fizeram 12 anos de casado, 12 ou 13, que foram algumas fotos inéditas, mas você vê que são fotos posadas. Não são fotos de quem está descontraído dançando no casamento, como a gente viu de Sinhaco e Shirley. Porque até nisso eles foram diferentes. Né? Então, imagina, na hora que a mulher está lá, seja de cesárea, seja de parto normal, como a Moira falou, a pessoa está preocupada se vai dar tudo certo, ou porque está sentindo dor, ou porque a criança está atrasada uma semana, como assim alega nos 2 partos. E aí você... isso aí é inteligência artificial, né? Pelo igual o amor de outro. Deus. É Oh, igual o meu outro Deus. vídeo. E aí você, sabe, realmente o jeito que a família real deve ter recebido aquele vídeo da dancinha deve ter sido entre gargalhadas histéricas para revoltas do tipo, cadê meus sais? Entendeu? Uma das coisas que disseram assim, não, William, sabe, o William já decidiu, William, não sei o quê, dizendo assim, que ele tem completa noção que esse casal detona a marca Royal. Então, o pedestal que estava o Royal da Inglaterra, que era muito acima do Royal da Espanha, muito acima do Royal da Dinamarca, de todos os outros. Talvez a Dinamarca estivesse mais próximo. Mas o Royal da Inglaterra era absoluto. Aí os Yorks começaram a cagar tudo, com o casamento, com a Ferg toda louca, mal vestida, estranha. Depois separa, depois chupa pé, depois vai para a ilha. Já estava mal o negócio. Aí vem esse. Esse, então, está levando a marca para o buraco. A marca agora está começando a ficar emparelhada com a da Espanha, que é a Casa de la Treta, né? Ali mete a mão na botija do dinheiro dos outros mesmo, né? Não, e dizem, ainda tem toda essa fofoca de que lá quem trai é a rainha. A rainha ali é comedora. Ela não pode ver um passarinho alheio que ela quer ciscar. Entendeu? Aí você fica até assim, bom, um homem daquele você precisa ciscar fora? Será que ele não dá no Nossa, couro? ele Né? ainda entende de arte, benza a Deus. Será que a espada dele, ele gosta de fazer, como é que é? Passar na areia? Empanar.
Ele gosta de empanar a espada e ela Ui. prefere outro tipo de galinho? Ai, Não sei, gente, não sei, mas o que está acontecendo é que realmente Sinhá está conseguindo baixar, como é que você fala? Tem nível, mas é baixo. tem nível mais abaixo. Tá ficando assim. E aí vem William e Kate tentando de todas as maneiras manter o nível alto, com o jeito de andar, com as roupas, com o cabelo bem trançado, né? A maquiagem muito leve, sem decotes profundos, sem transparências, sendo uma Fazendo pessoa tudo certinho, tremendamente né? simpática. Mas aí, então, uma das coisas é essa, sabe? E isso, eu achei que isso faz sentido, que não que o William seja super inteligente, que ele percebeu isso, palmas para ele, né? Mas é que é, realmente, Vânia, ele tem que cuidar disso, porque se deixar por conta desse irmão Birulei, vai, ele vai estragar tudo, não vai sobrar nada. É. Porque vai ficar tão esculhambado que não vai sobrar nada. Eu estava até já pensando aqui, meio que me adiantando, Hum, será que na coroação do William, eu não acredito que Meghan vá mesmo, porque ela não hum, foi do hum, sogro, hum. ela não vai conseguir estar no mesmo ambiente, respirando o mesmo oxigênio que a rainha Kate. Não tem como. Ovacionada, né? Porque se fosse hoje Mas em dia, Kate estaria. mas eu já estou pensando, o Sinhá não, o Shirley, será que ele vai? Porque assim, no do pai ele foi, não jurou e não cantou o hino com a nova letra. Deus salve o rei. Ele não cantou. Imagina o irmão, porque afinal de contas, como ele diz, ele tinha que ser o rei. Ou pelo menos um reinado 50-50. Menina, que loucura, né? Que sujeito. Vocês já imaginaram uma coroação com dois reis? Você vê Gente, que é uma nem se pessoa. fossem gêmeos, com diferença de nascimento de poucos minutos. Não, não tem condição isso. Não existe isso. Causa disso, por muito menos, Leonardo DiCaprio fez uma máscara de ferro para o irmão gêmeo. Olha, que essa foi uma referência daquela de novelo. Você vai ter que fazer um curso para entender. Muito menos. E aí, com uma Muito diferença menos. de 2 anos, você acha que Shirley fazendo dancinha de capuz, com aquele olho que você vê que ele fumou e cheirou e bebeu todas, ele se coroava o rei? Olha, o que tá. Vocês têm que Sim. seguir a gente no Twitter, no X, tá? Tem que seguir, porque volta e meia, quando a gente começa a postar, a gente não para mais. O que É. tem no Twitter de pessoas postando foto do William, principalmente agora com esse evento em Mônaco, que ele estava. Porque tem eventos que ele transborda o jeito de rei, né? Tem evento assim, tudo Hum. bem, ele se veste bem, muito, né? O externo muito bem cortado, mas tem uns que ele exuda, né? O jeito de rei, é como se ele já fosse o rei, né? Tá. Nesse E o negócio povo, mesmo lá de Mônaco, ele parecia. e o povo só posta assim a foto e só bota uma frase: graças a Deus que ele é o mais velho. O povo só tá postando isso, gente. Porque se fosse no caso do Shirley,
Ou ele seria um rei, porque sim, aí adorasse a rainha, então aí realmente ela não ia deixar que ele pedisse para sair dando uma de bope, ou ele ia fazer a mesma coisa que o tio avô. Histórias se repetem, só mudam os atores. Cara, que loucura, né, Vânia? Hoje mesmo eu estava vendo a Kinsey Schofield lá com os caras, né? E ela meio que explicando, porque os caras são as pessoas normais, né? Eles não seguem essa novela turca, né? E aí ela falou, não, as pessoas se incomodam muito com essas crianças, porque se essas crianças não são legítimas, não é necessariamente legítimo. Se as crianças não nasceram dela, com o material genético dele, as crianças não podem estar na linha de sucessão. Então, por isso todo mundo se incomoda muito, né? E eu ainda fico achando assim, meu Deus, imagina se isso é verdade, se isso um dia vai ser... Pois é, né, Ó, gente? teve rei que se desgraçou a vida toda porque alguém inventou uma fofoca que quando a rainha entrou em trabalho de parto, veio uma criada com aquela panela de esquentar a cama que tinha um bebê dentro. E foi um reinado muito difícil, ele caiu. Quem foi? Foi o penúltimo, não foi antes dos Orange. Não vou lembrar qual o número dele, não, mas teve um lance desse aí, gente, porque não é só uma questão do que está escrito na lei, que é muito importante, mas quem está em volta, os amigos, né, os aliados e os inimigos mais ainda, se utilizam desse tipo de informação para derrubar e botar quem eles querem. Então, é o que eu estou falando, gente. A minha teoria, cada dia faz mais sentido. Naquela época que os irmãos se davam bem e se amavam, William fez questão de ter 3 filhos para empurrar o irmão da sucessão, não porque ele não queria que o irmão fosse um dia rei, mas para não passar por uma situação vexatória de ter que fazer um DNA público e ser descoberto que ele não é filho de Charles. Porque é a linhagem de Charles, não é a linhagem de Diana. Diana tanto faz. Entendeu? Então, aquilo que foi feito, uma mulher que passa mal os 9 meses da gravidez, que é internada para tomar soro e tomar remédio para não perder a criança, que tem que fazer um certo repouso. No nascimento da segunda, e visto que a avó mudou a lei para deixar com que a menina ficasse na sucessão, não havia necessidade no nascimento do Louis. Desculpa, já tinha um menino e uma menina, e a menina tem direito ao trono também. A menina é o espero do irmão. Para que o Louis, gente? Pensa bem. Isso, para mim, na época, foi feito pelo amor. Agora o William deve dar graças a Deus, porque agora é na base do ódio, ainda bem, porque agora eu tenho 3 ainda para te impedir de chegar perto desse trono com aquela pedra escocesa embaixo. É isso aí. Ai, gente, ó, me fala, você acreditou nessa treta do parque? Para você foi assim, domingo no parque, família feliz, curtindo, levando os kids para ver o Mickey. Foi isso? Fala aqui, me fala o que você achou. Teve alguma coisa que te chamou a atenção? Fora isso que a gente mostrou? Alguma coisa que não te pareceu verdade? Ou que te deu alguma pista? Ou você acredita 100%? Fala aqui, vamos conversar. Falou? Tchau, tchau. Tchau, tchau.